Oi pessoal, estou de volta para dar continuidade ao estudo que eu estou fazendo e hoje então a gente vai dar continuidade às dicas ou chaves para a gente entender melhor os livros históricos do Antigo Testamento. Nós começamos ontem falando de Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. Aí hoje eu vou dar continuidade falando de 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 Crônicas. Tá bom? Antes disso eu quero orar. Vamos lá? Senhor, eu peço que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos desafiando a conhecer mais a Tua palavra, a Tua vontade. Eu peço que o Senhor também continue nos abençoando e nos ajudando nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Eu também estou muito feliz porque eu tenho visto que várias pessoas estão participando e estão acompanhando. E a minha expectativa, meu desejo é que Deus abençoe você através desse tempo rápido que a gente tem junto, tá bom? Então, dando continuidade hoje, a gente vai seguir a mesma sequência de informação, a mesma dinâmica, tá? Então você tem aqui agora o livro de 2 Samuel, que vai dar continuidade no relato sobre os primeiros reis de Israel, tá certo? E a palavra-chave aqui é Davi, porque... Aqui, Davi, né? A palavra-chave é Davi porque os primeiros 10 capítulos falam exatamente da ascensão de Davi. Como tudo acontece na vida dele, como ele se torna rei. E, em seguida, a partir do capítulo 11 até o verso 20, aí a gente já vai observar a queda de Davi em consequência dos seus pecados e os problemas que ele enfrenta, tá? Então a gente observa na vida de Davi, a gente poderia citar muitos ensinamentos, na verdade, mas apesar dos pecados de Davi, a gente tem a declaração de que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Isso por quê? Primeiro porque ele reconhecia seus erros e segundo porque ele demonstra sentir muita tristeza quando ele ofende a santidade de Deus, né? Então, isso sem dúvida tem muito a ver com esse título que ele recebeu do próprio Deus, tá? E aqui o versículo-chave é: e eu firmarei o trono dele para sempre. Deus diz isso a Davi e ele cumpre, porque Deus é um Deus que sempre cumpre com o que ele diz, tá? Aí vem agora 1 Reis, tá bom? O livro de 1 Reis, que vai falar da história de 2 reinados. Os capítulos iniciais de 1 Reis, de 1 até 8, vai falar do reinado de Salomão. E nesse relato a gente vai observar que Salomão, ele, apesar de toda a sabedoria, ele acaba desobedecendo a Deus, e por isso Deus vai dividir o reino dele e tirar de Salomão parte do seu reino. Então, nos versos 11 a 16, a gente tem a divisão do reino por causa da desobediência de Salomão. E com isso a gente lembra que Deus considera pecado como algo extremamente sério. Pecado é tudo aquilo que transgride aquilo que Deus diz. Então, tudo que Deus diz para a gente fazer ou não fazer e que a gente faz o contrário, então isso é considerado um pecado diante de Deus. Nos capítulos 17 a 22, a gente tem um relato sobre o império do rei Acabe, que foi um rei mau, casado com Jezabel, e que inspirou e incentivou a nação à idolatria a Baal. Então esse foi um período muito ruim na época do povo de Deus. E aqui tem o texto de capítulo 11, verso 11, quando diz: certamente lhe tirarei o reino. Isso aqui é Deus dizendo exatamente a Salomão por causa da sua desobediência. A palavra-chave é divisão, tá certo? Exatamente por isso. Aí a gente tem 2 Reis, e ele vai dar continuidade a essa história dos 2 reinos, tá? A palavra-chave aqui é cativo, ok? E aqui nos capítulos iniciais a gente tem falando sobre os ministérios de Elias e Eliseu e a maneira como Deus usou muito essas vidas. E a gente pode lembrar então
a partir da história de Elias e Eliseu, que nós também podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar as outras pessoas. A minha pergunta para você agora é exatamente essa. Como é que está sendo a sua vida? Você tem vivido para abençoar ou para amaldiçoar, criar problemas para as pessoas com as quais você convive? E os capítulos 10 a 17 desse livro vão falar dos últimos dias de Israel na Terra Prometida, porque eles são levados cativos para a Síria por causa exatamente da idolatria, da desobediência. Então Deus não deixa barato o pecado, e a gente precisa lembrar disso todos os dias. A palavra-chave então é cativos, e aqui o texto de capítulo 17, verso 23 diz: o povo de Israel foi tirado de sua terra, isso por causa da desobediência. Finalmente, 1 Crônicas, aqui, ele vai trazer um relato daquilo que já é mencionado em 1 e 2 Samuel, mas ele vai trazer uma perspectiva diferente do que já foi relatado nesses livros anteriores. O escritor vai lembrar aqui aos judeus o relacionamento especial que eles têm com Deus. Apesar desses altos e baixos, o povo tem o privilégio de ter Deus guiando suas vidas. Aí ele vai falar também nesse livro da morte de Saul, das vitórias de Davi, e nesse livro que Deus vai, através do profeta Natã, prometer a Davi que o reino dele será sem fim. A gente tem aqui também um relato de Davi quando ele comete mais um pecado, que é exatamente contar o exército. E nesse momento, apesar de tudo que ele já havia experimentado de vitórias, Davi perde um pouco a confiança em Deus, e fica isso evidenciado quando ele manda contar o exército, tá? Então isso nos lembra a maneira como nós somos vulneráveis, mesmo diante de tantas coisas boas que aconteceram já na nossa vida, mesmo de uma experiência com Deus que a gente às vezes pode ter, mas muitas vezes nós fracassamos, nos tornamos vulneráveis. Então isso chama a nossa atenção para o fato de que nós precisamos continuar buscando a Deus, dependendo dele, para a gente ter as atitudes certas cada dia, tá bom? Então, que Deus abençoe você. E aí eu vou deixar agora a tarefinha para você cumprir. Então, eu tenho duas opções para você, tá? Uma é você dar uma olhada na história de Davi e fazer uma observação daquilo que você pode aprender com a vida de Davi. A outra opção seria você ler o livro de 2 Reis, capítulo 4, os versos 1 a 7, que vão falar do momento em que Eliseu socorre a viúva. E aí você pode falar também o que você pode aprender, que você aprendeu dessa história, tá? Então, ou da história de Davi, ou a história de Eliseu, em 2 Reis 4, os primeiros versículos, tá bom? Então, eu deixo essa tarefa para você. Que Deus abençoe e até amanhã. Pronto?